Pessoal, vamos então dar início a mais uma aula. Hoje, nossa terceira aula sobre a Lei 869, Estatuto de Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, ok? Então, vamos lá. Aula 3. Na última aula, a gente parou no Instituto da Posse. Ok? Posse, a gente já tinha falado o que sobre ela, que é dado para aqueles cargos de provimento que efetivo, cargo em comissão, não foi isso? Cargos de carreira ou cargos isolados, ok? Então a gente já tinha passado por esse momento. A gente volta a falar de posse no artigo 64. Artigo 64 que diz que a posse poderá ser tomada por procuração. Essa é a regra? Não, essa é a exceção. Então, quando a posse for tomada por procuração, é a exceção, a regra. E toda e qualquer pessoa pode tomar essa posse por procuração? Não, só quando o servidor estiver ausente do Estado. Por qual motivo? Missão de governo, ok? Ou a critério das autoridades. Então tá aí nosso artigo 64, ok? A posse pode ser tomada por procuração? Pode. Mas essa é a exceção à regra. A regra geral é somente eu, candidato habilitado, posso tomar posse, ok? Exceção quando estiver ausente do Estado, ok? Em missão de governo ou a critério da autoridade em casos especiais. Entendido, pessoal? Então pode ser tomada sim, posse por procuração, ok? O próximo artigo diz o seguinte: a autoridade que der posse deverá ficar sob pena de ser responsabilizada se forem estabelecidas as condições do artigo 13. As condições do artigo 13, lembro da Hilda aqui na última aula, né, Hilda? Quais são as condições do artigo 13? Ser maior de 18 anos, ser brasileiro, ok? Então, no momento da posse, é que a autoridade, aquele goze dia, estão lembrados? Ou seja, a autoridade competente para dar posse é ela que terá que averiguar o quê? Se todas essas condições lá do artigo 13 foram realmente devidamente cumpridas, ok? O próximo, 66. A posse deverá verificar no prazo de 30 dias contados da publicação do decreto no órgão oficial. Presta muita atenção nesse aqui agora, porque a gente vai ver o caso de prorrogação. Prazo da posse. São 30 dias. 30 dias a partir de quem? Então entra aquilo que a gente fez. Tem-se a nomeação. E da nomeação eu tenho quem? A posse. Nomeação vem antes que posse? Sim, não é isso? Lembraram? Esse intervalo da publicação, porque a nomeação ela é a publicação no órgão oficial, não é isso? O prazo ali será de quanto tempo? 30 dias, concordam comigo? Então, esse período de intervalo entre nomeação e posse, ele tem o prazo de 30 dias. Então, esse intervalo entre nomeação e posse, ele tem o prazo de 30 dias. Bacana. Só que esse período de 30 dias, ele pode ser prorrogado? Esse período de 30 dias pode ser prorrogado? Pode. A resposta é sim. Mas por quê? Olha aí, por favor, o artigo, o parágrafo único aí, tá? Parágrafo único não, minto. Parágrafo 1º. Este prazo poderá ser prorrogado por outros 30 dias, mediante solicitação escrita e fundamentada do interessado e despacho da autoridade competente para dar posse. Olha aí, ele pode ser prorrogado então?
Sim, ele pode ser prorrogado. Por qual outro prazo? Pelo prazo de 30 dias. Mas o que tem que fazer para ter esse prazo prorrogado por mais 30 dias? Solicitar solicitação do candidato, né, da pessoa que vai tomar posse, por escrito. E essa solicitação deverá ser o quê? Autorizada, deferida, tá? Pela autoridade competente. Então, pessoal, quer dizer que o que, Lilian? Vê se é isso que eu entendi. Da nomeação para posse, eu tenho um prazo de 30 dias da nomeação para tomar posse. Correto? Correto. Aí eu faço um pedido por escrito aqui, e a autoridade, se ela vai me deferir ou não, eu não sei. Eu faço um pedido por escrito alegando, olha, eu moro em Belo Horizonte, eu preciso vir com toda a minha mudança para o Paraná. 30 dias é muito pouco para que eu organize minha vida e consiga ir para aí em âmbito definitivo. Então, eu estou solicitando a prorrogação da posse pelo período de mais 30 dias. Então, esse período aqui, da publicação no órgão oficial para a posse, eu teria o período de 60 dias. Mas eu não posso pensar que são 60 dias. Por quê? Foram 30 concedidos. E mais 30 porque você solicitou a prorrogação. Ok, pessoal? Entendido? Por fim, só para a gente terminar a posse e entrar no nosso novo conteúdo, ok? A última coisa que a gente precisa saber. Eu tinha aqui 30 dias para tomar posse. Eu solicitei por escrito mais 30 dias. E eu não tomei posse. Eu posso vir daí mais um mês e falar assim, agora eu quero tomar posse? Pronto, agora eu estou apto. E se for só mais 5 dias? Daí 5 dias, cheguei atrasado, foi congestionamento na Fernão Dias, não deu tempo para chegar aqui, cheguei com 5 dias de atraso, deixa eu tomar a posse agora? Posso? Não, ok? Então, a posse somente será concedida dentro do prazo. Após o prazo para se tomar posse, essa não poderá ser realizada, ok? Este é o parágrafo 2º. A posse, então, ela deve ocorrer dentro do prazo. Então tá aí, pessoal. A posse ela vai ocorrer dentro do prazo inicial até sua prorrogação. Então, os 30 dias iniciais, e se for a posse via de regra, os 30 dias iniciais. Se for solicitada a prorrogação, mais os 30 dias, ok? Então, o prazo inicial dos 30 dias, se for concedido prorrogação, até o final da prorrogação. É entendido? Combinado? Então, vamos lá, pessoal. Vamos só emendar o conteúdo aqui do exercício. Da fiança, só vou passar uma leitura com vocês. Fiança é um instituto pouco utilizado, é porque a lei é lá de 52, tá? Fiança não é um assunto muito cobrado, porque falava que para exercer o cargo você deveria prestar fiança, ok? Vamos lá. O exercício do cargo, cujo provimento por prescrição legal ou regulamentar exige a fiança, dependerá de prévia prestação desta. A fiança poderá ser prestada em dinheiro, em títulos da dívida pública e em apólices de seguro de fidelidade funcional emitidas por institutos oficiais. Parágrafo 2º, não poderá ser autorizado o levantamento da fiança antes de tomadas as contas do funcionário. Isso daqui, pessoal, eram os cargos que, por exemplo, exigiam que fosse prestada uma fiança para poder o quê? Exercer o cargo, tá? Hoje, a gente não vê mais esse instituto da fiança sendo cobrado. Então, para você ser delegado, você tinha que pagar uma fiança. Hoje não existe isso, ok? Salvo são os pequenos casos por aí que eles utilizam isso. Via de regra, não mais, tá? Vamos lá. Do exercício. E agora sim, isso interessa a gente e muito. Do exercício. No artigo 68, ok? O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Serão registrados onde? Na pasta
funcional do funcionário. Isso é o assentamento individual, tá? Então, vamos escrever aqui para a gente não esquecer. O início, a interrupção e o reinício vão contar da pasta individual do funcionário. A pasta individual. O parágrafo único diz o seguinte para mim: o início do exercício e as alterações que neste ocorrerem deverão ser comunicados pelo chefe da repartição ao serviço que estiver lotado funcionário, ao respectivo serviço de pessoal e às autoridades e a quem caiba tomar conhecimento. Grifa para mim, por favor, aí, pessoal. Pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado. O início e todas as alterações deverão ser realizadas pelo chefe do serviço que ele estiver lotado, da repartição ou do serviço a qual ele estiver lotado. O 69. O chefe da repartição do serviço para que for designado funcionário é a autoridade competente para lhe dar exercício. Então, quem dá exercício? Cuidado, porque isso daqui é muito cobrado em prova, tá? Vou até fazer um asterisco aqui e vou explicar o motivo do porquê. Quem te coloca em exercício? O chefe? Presta muita atenção porque eu falei que isso daqui cai em prova, tá? Deixa eu até deixar minha estrelinha aqui, ó, pra vocês verem por que isso cai em prova. Pessoal, eles vão falar que a autoridade competente para te fazer entrar em exercício é qualquer uma do goza-dia. O governador, secretário, diretor de repartição e demais autoridades. Eles vão falar que qualquer uma do goza-dia, então eles vão falar assim: o secretário de Estado é a autoridade competente para te fazer entrar em exercício. Tá? Vai colocar assim na prova, ó. É competente para lhe fazer entrar em exercício. Governador do Estado, secretário do Estado, diretor de departamento e chefe de repartição ao serviço. Você já viu tudo, só que você vai esquecer. Esquecer o quê? Que o goza-dia é para posse. Chefe de repartição, somente ele é para fazer entrar em exercício. Por quê? O governador do Estado, ele está lá. Ele vai saber o que acontece no presídio tal? Não. Então, quem é a autoridade competente para te dar posse? Para te fazer entrar em exercício? O chefe. Mas quem te dá posse? O governador pode te dar posse? Pode, porque a posse vai ser no momento inicial, que posteriormente é entrada em exercício. Então, o exercício, efetivamente, ele só ocorrerá quando você for para... Por quê? Muitas das vezes, na hora que vocês passarem nesse concurso, vocês vão ter o curso de formação de agente penitenciário. Vocês tomam posse, mas vocês entram em exercício? Diretamente não. Vocês não estão indo para o presídio, vocês estão indo fazer o curso de formação. Então, fica todo mundo que passou no concurso, dentro do... Por exemplo, aqui na capital, fazendo curso de formação. Depois, quem for do interior vai para o interior entrar em exercício. Quem for daqui vai ser distribuído entre os presídios para entrar efetivamente em exercício. A posse, então, é o momento. Pronto, entrei, aquilo que eu quis. Ok? Para efetivamente entrar em exercício, depois desse curso de formação. Ok? Então, no primeiro momento, ocorre a posse, que é essa entrada em exercício. Só que o efetivo exercício, ele te se dá posteriormente, depois desse curso de formação, quando você for para a lotação, onde você vai estar lotado. Tem gente aqui que é da PIEP, o outro que é da Centro-Sul, então cada um vai para o seu. Então, na hora que você efetivamente entrar no seu presídio, é o momento que você está entrando em exercício. Quem vai falar lá dentro, ó, você vai ficar nesse posto aqui, que esse é o seu local? É o chefe da repartição ou serviço. Ok, pessoal? Sim ou não? Entendido? Então, bacana. Então, só cuidado para não confundir com quem? Com as autoridades competentes para dar posse, ok? O próximo, pessoal. O exercício do cargo ou função terá início dentro do prazo de 30 dias, contado. Vê se isso não é posse.
Vê se isso não é o mesmo que falar que posse, tá? Vamos lá. O exercício do cargo, então, ele ocorrerá dentro do prazo de 30 dias. A contar data da publicação do ato publicação oficial do ato. Olha aí. Então, a entrada em exercício. Por quê? Porque essa daqui, quando eu falo da data da entrada em exercício da posse, é a primeira que vem na nossa cabeça, sim ou não? É, que é aquela, nomeia, dá posse e entra em exercício, não é isso? É essa que vem na nossa cabeça, não é? Mas e a de cima, da data da publicação oficial do ato? Que ato? Todos os atos de provimento. Que atos de provimento é esse, pessoal? Aí vamos para o caderno para a gente anotar. Promoção. Olha aí. Da data da publicação oficial do ato. Qual ato? De promoção, reintegração, designação para a função gratificada e demais, ok? Então, a entrada em exercício, ela não ocorre somente com a posse. Ela ocorre em outros atos também. Quais atos? Alguns de provimento, ok? Como, por exemplo, promoção, reintegração, ok? E a designação para a função gratificada. Sim ou não? Remoção não, por isso que eu falei, algumas formas de provimento. A remoção ela vai entrar em alguma das formas de vacância, tá? Vamos lá. Por isso que eu falei, nem todas são provimento. Designação para função gratificada não é forma de provimento. Então, algumas das de formas de provimento. Vamos dar continuidade, pessoal. Não, porque aqui, ó, nomeação não vem por quê? Porque é antes da posse. E eu falo só que entra na nomeação você entra em exercício? Não. Tem a nomeação, que é a publicação, para depois ocorrer a posse. Então, a posse é a publicação, não é? Então, só com a posse. Tá? Então, é só com a posse. Vamos lá, pessoal. Próximo. Parágrafo 1º. Os prazos previstos nesse artigo poderão ser prorrogados por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente, desde que a prorrogação não exceda a 30 dias. Faz um asterisco aí para mim e coloca de novo, prorrogação é permitida? Sim. Então, grifa aí prorrogação, que ela é permitida pelo prazo também de 30 dias, por mais 30 dias. Por mais 30 dias, ok? Parágrafo 2º. No caso de remoção e transferência, o prazo inicial para o funcionário em férias ou licenciado, exceto nos casos de licença para tratar de interesses particulares, será contado da data em que voltar ao serviço, ok? Grifa para mim, por favor, a data que voltar ao serviço. A data que voltar ao serviço. E grifa para mim, por favor, remoção e transferência. Então, olha aqui, pessoal, vou até botar isso no quadro. Remoção e transferência do funcionário que estiver em férias ou licenciado será contada a partir do momento que voltar ao ok? Será contado ao momento que voltar ao serviço. Legal? 71. O funcionário nomeado deverá ter exercício na repartição cuja lotação houver vaga. Por quê? Pessoal, como é que funciona isso? Presta atenção. Vocês fizeram o concurso. Aqui vocês optaram por qual região? Como é que foi que vocês fizeram lá? Vocês fizeram inscrição para o concurso, não fizeram?
Como é que vocês fizeram a inscrição? Para onde? Belo Horizonte, Contagem, BH, Contagem também, colega? Então aqui está dividido entre BH e Contagem. Aí eu vou ficar em Belo Horizonte, porque vocês me ensinaram o nome de alguns, tá? De Belo Horizonte. De Contagem, eu só sei que o Bruno está preso. O resto eu não sei, né? Então vamos lá. Quem fez para Belo Horizonte, por exemplo? Escolheu Belo Horizonte como a região, o local. Agora, pode escolher, eu quero ir para o Centro-Sul. Eu quero ir para o presídio da PIEP, lá da Andradas, em frente ao shopping, eu quero ir para lá. Depois, na hora do meu almoço, eu vou lá dar uma volta no shopping, fazer umas comprinhas. Você pode escolher qual presídio você quer ir? Não. Você vai para o presídio qual tiver vaga, ok, pessoal? Então, você só poderá ir para o presídio que tiver vaga. Você escolhe a região e você é mandada para aquela repartição onde houver vaga. Da mesma forma, o pessoal de Contagem pode escolher... cadê o meio ambiente? É Daniel, não é? Daniel, você pode escolher, eu quero ir lá para Nelson Hungria, porque o Bruno está lá. Então eu quero ver o Bruno, porque quem sabe eu bato uma bolinha ali com ele, sabe? O cara é bom e tal, vai que ele me arruma uma boquinha, ele é declarado inocente no julgamento dele aí, ó. Me arruma uma boquinha lá no Flamengo também. Aí o Daniel já fica naquela, eu quero ir para onde o Bruno tá? Eu só vou se for para Nelson Hungria. Ele pode fazer isso? Ô, meu amigo, então vai embora para casa, porque lá não tem vaga. Se você só vai para lá, um beijo e um abraço, tá? Então não pode se escolher assim, tá, pessoal? Entra onde for, ainda que não seja o lugar que você quer, entre, vai para onde te mandar. Depois você pode até tentar o quê? Uma permuta com algum colega, tá? Uma transferência, uma remoção, enfim. Você pode tentar várias formas. Entra, o primeiro passo é estar lá dentro, depois as coisas se ajeitam, tá? Espera 1 ano, 2 anos, e aí você já consegue mudar aquilo que você queira. Talvez até antes disso, mas o primeiro passo é, entra, ok? Sim? Vamos dar continuidade então, pessoal. Então aqui, o funcionário, ele irá para onde o quê? Vai para onde houver vaga, aquela repartição onde houver vaga. E essa vaga põe em destaque, tá? Não é onde eu quero ir, é onde tenha vaga, ok? Mas eu não quero ir lá não, lá é muito ruim. Problema seu, é lá que tem vaga, é lá que você quer ir. O que se admite na administração pública é o seguinte, passou no concurso, foi nomeado, o primeiro lugar, por exemplo, existem várias repartições, tem vagas em todas, concordam comigo? Ele tem o direito de escolher para onde ele quer ir, porque tem vaga em todas. Agora você passou nas meninas, que são 149 vagas, né? Você passou lá em 149. Amiga, sinta te desapontar, mas você vai para onde? Sobrou vaga. Porque todos aqueles 148 na sua frente já escolheram para onde eles iriam. Você só vai para aquela vaga que sobrou, ok? Então, em primeiro lugar, tem todos os presídios disponíveis. Como ele passou em primeiro, ele tem o direito de escolher, tem vaga em tudo. Então, ele não vai ser mandado para uma determinada, já que nas outras tem. Eu não quero ir lá para a PIEP, tá? Por quê? Já que eu tenho vagas em outras, não é onde tiver vaga? Em todos tem vaga. Então, ele pode escolher. À medida que for dando exercício para os candidatos que passaram nas vagas iniciais, concordam que eles vão ocupando as vagas? E menos vagas vão tendo? Então, os que ficarem para o final vão perdendo esse direito de escolha. Entendido, pessoal? Ok? Regra. Funcionário nomeado vai para onde tenha vaga. Quem passa no início, come limpo, né? Pode escolher. Agora, quem passa mais para o final, já não tem tanto esse direito de escolha, porque aqueles primeiros lugares já escolheram, ok? Ainda tem essa, né? Putz, passar em concurso já é difícil. Aí tem que passar nos primeiros lugares, porque ter direito de escolher, né? Mas pessoal, a gente vai treinar aí os melhores. Vamos lá, se Deus quiser. Parágrafo único. O funcionário provido poderá continuar em exercício na repartição em que estiver servindo. Olha aí, o funcionário promovido poderá continuar em exercício na repartição em que estiver servindo. Se eu for promovido, eu não preciso ir para outro presídio. Eu posso continuar no que eu estiver lotada, tá? Artigo 72.
Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquele que estiver lotado, salvo os casos previstos neste estatuto ou prévia autorização do governador do estado. Nessa última hipótese, o afastamento do funcionário só será permitido para fim determinado e por prazo determinado, ok? Então, o que acontece nesse daqui no artigo 72? Se eu estou servindo na PIEP, eu posso ter um outro serviço no Centro-Sul? Eu, mulher, estou servindo na PIEP, eu posso servir lá no Centro-Sul também? Não, aqui está falando que é só uma unidade onde eu estiver lotada, ok? Vamos para 73, pessoal. 73. Entende-se por lotação o número de funcionários de cada carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição ou serviço. Grifa, por favor, a palavra lotação. Lotação. Olha aqui, pessoal. Lotação é o número de funcionários de carreira ou cargo isolado que estiverem em exercício, não é isso? Na repartição, tá? Então, falo que é lotação, o número de funcionários, seja de cargo de carreira ou isolados que estiverem em exercício na repartição, ok? Sim, não, talvez, ok. 7.4. O funcionário deverá apresentar ao órgão competente, após ter tomado posse e antes de entrar em exercício, os elementos necessários à abertura do assentamento individual. O que é esse assentamento individual? A gente falou aqui atrás, quando eu estava falando de posse. A pasta funcional, a pasta individual de cada um, tá? O funcionário deverá apresentar ao órgão competente, após ter tomado posse e antes de entrar em exercício, os elementos necessários, como, por exemplo, teste de aptidão física, os exames médicos, tá? Todos esses em sua pasta funcional, em seu assentamento individual, ok, pessoal? 7.5. O número de dias que o funcionário gastar em viagem para entrar em exercício será considerado para todos os efeitos como de efetivo exercício. Então, opa, vamos lembrar daquela historinha? Demorei 5 dias para chegar aqui, posso tomar posse hoje? Aquele tempo será considerado como que? Efetivo exercício, ok? Então, o tempo em viagem será considerado como efetivo exercício. Olha aí o 75. Número de dias que o funcionário gastar em viagem para entrar em exercício. Só que essa entrada em exercício é o seguinte, presta muita atenção que não tem nada a ver com a posse. Olha aqui. Eu tomei posse em Belo Horizonte. O governador do estado deu posse aos 3.000 agentes penitenciários. Só que os 3.000 agentes penitenciários são somente para a cidade de Belo Horizonte? Não. Aí, tem o pessoal ali que me assiste no SAT, que veio para Belo Horizonte tomar posse. Só que a cidade de exercício deles, por exemplo, será em Oliveira. Não vou nem falar Oliveira. Eu vou falar... Será Uberlândia. São quantas horas? Umas 7 horas de viagem, não são? Umas 7 horas. Esse período aqui, de BH a Uberlândia, às 7 horas, tomou posse aqui. A posse, por si só, no momento que eu tomo posse, já não considera que eu entrei em exercício? Fiquei em BH, fiz o curso de formação. Aí eu estou indo embora para Uberlândia. Por quê? Porque a minha vaga, eu fiz o concurso para a cidade de Belo Horizonte ou de Uberlândia? Para a cidade de Uberlândia. Eu fiz o concurso para cá, ok? A minha vaga, então, está onde? Em Uberlândia. Esse tempo de 7 horas que eu ficar em viagem de Belo Horizonte, lugar onde eu tomei posse, até eu chegar em Uberlândia... Isso é considerado como dia de serviço, como efetivo exercício? Eu já estou em exercício? Já, para todos os efeitos. Então, esse período aqui das 7 horas já está em exercício. Ok? Sim ou não?
Tem um colega meu, pessoal, que ele passou no concurso para promotor de justiça no Paraná. Ele saiu daqui de Belo Horizonte e foi tomar posse em Curitiba. Ele fez o concurso para o Estado, Ministério Público do Estado do Paraná. Ele poderia ir para qualquer cidade onde faltasse promotor. Ele foi para uma cidade perto de Foz do Iguaçu. A cidade dele são 700 quilômetros de Curitiba. É bem longe de Curitiba, é quase na fronteira a cidade que ele foi. Ele tomou posse em Curitiba. O tempo de viagem dele de Curitiba para essa cidade, que é a divisa do Brasil, ali fronteira, quase em Foz do Iguaçu, esse tempo é considerado efetivo exercício? É considerado efetivo exercício. O pessoal, então, todo do SAT, do interior, que vier tomar posse em Belo Horizonte como agente penitenciário, no momento que deixar Belo Horizonte após a posse e regressar para a cidade a qual passou no concurso, ok? Será dado como efetivo exercício? Da mesma forma. Ok, pessoal? Sim? Vamos continuar, então, a apagar aqui para a gente poder seguir. O próximo, pessoal. 76. Nenhum funcionário poderá ausentar-se do Estado para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização ou designação expressa do governador do Estado. Presta muita atenção aqui. Ausentar-se do Estado. Porque na prova eles vão cobrar dessa forma. Posso me ausentar do Estado? Gostei demais do que o Daniel falou. O Daniel falou assim, não pode. Daniel, realmente não pode não, se não tiver o quê? A autorização do governador do Estado. Mas, ausentar-se do Estado é possível? Desde que eu tenha o quê? A autorização do governador do Estado. Então, muito cuidado com esse artigo, porque aí é uma pegadinha. E eles vão inverter isso na prova. Aqui está falando assim, que não é possível ausentar-se do Estado sem autorização do governador. Na prova eles vão fazer diferente, eles vão falar o quê? Pode-se ausentar-se do Estado somente com a permissão do governador do Estado. Aí você vai ver aquela palavrinha somente. E quando tem somente numa prova, a gente acha que é o quê? Pegadinha. Não é só por isso, não. Não é só pelo governador do Estado que eu não posso, não. Será? Não. Sempre quando tem um somente, um sempre. Somente negatividade, né? Só ele. Nenhum outro poderá. Não, isso não está certo, não. E aí a gente acaba errando por besteira. Então eles vão inverter. O que está escrito no artigo é que ninguém poderá ausentar-se do Estado sem a permissão do governador. Aqui eu coloquei de outra forma. Posso me ausentar, qualquer funcionário pode se ausentar do Estado, de acordo com a permissão do governador. É isso que eles vão fazer com você na prova. Eles vão trocar, eles vão inverter o modo de falar. Mas da mesma forma, tá certo? Do mesmo jeito. Então eu posso me ausentar do Estado? Posso. Somente com a autorização do governador do Estado? Somente. Então, quando você vê essas palavrinhas na prova, muito cuidado. Por quê? Via de regra, ali tem uma pegadinha. Lê bem, lê com muita atenção, porque ali tem uma pegadinha. E não como professora, mas como concurseira, só uma dica. Você vai fazer a prova, começa na matéria que você tem mais facilidade. Naquela que você mais sabe. Por quê? Sua cabeça está fria, você vai fazendo aquilo de forma tranquila, você vai onde você sabe. Se você começar do mais difícil, aí vem aquele que a gente chama de branco, né? Não sei nada. É a falsa impressão que a gente tem. Começa de onde está mais fácil, depois vai para aquilo que você tem mais dificuldade, tá? Para poder tentar o quê? Te ajudar, te aliviar aí na hora da prova. Na hora que você encontrar essas palavras, presta muita atenção. É uma pegadinha. Só que não volta atrás. Não volta para refazer a questão. Porque 90%, quando a gente volta, a gente marca errada. Já, né, Tatiana? Sempre acontece isso, tá, pessoal? Quem aqui já fez isso na hora da prova? Tá lá fazendo a prova, você fica em dúvida entre duas. São 4, você fica em dúvida entre duas. Duas você já elimina de cara, porque sempre é assim. Aí você fica em dúvida entre duas. É o que a banca de sacanagem faz. Você fica em dúvida entre duas. Você marca certa.
Só que você ainda continua na vida. Aí na hora de passar o gabarito, não, tá errada. Vai lá e marca errado e passa pro gabarito aquela que estava errada. Você marcou certo. Só que você fica, não. Confia mais no você então. Não volta não. Porque toda vez que você volta, você marca o quê? O errado. Não volta. Por isso que eu estou falando com vocês. Começa a fazer a prova da mais fácil. Qual que é a matéria mais fácil para você, Daniel? Começa a fazer por penal então. Tá? Qual que é a mais difícil? A última que você vai fazer é raciocínio lógico. Tá? Por quê, pessoal? Exatamente por isso. Imagina se ele pega a prova de raciocínio lógico. De lógico, isso daqui não tem nada. Não sei a primeira. Segunda, também não sei. Terceira, também não sei. Pronto. Danou-se minha prova. Aí ele já entra o quê? O emocional dele já fica abalado. O emocional abalado, aquilo que era fácil, até o fácil ele já não consegue mais fazer. Ele começa o quê? Embaralhar. Agora, se você começa aqui, vamos puxar sardinha, conhecimentos gerais, vão lá para ler 869. Não, eu lembro da Lília falando isso, vai lá e marca, entendeu? Porque se você faz isso primeiro, que fácil, tá tranquilo, tá tranquilo. Na hora que você chega no resto, até o raciocínio lógico que era complicado, ficou mais fácil, tá, pessoal? Então, só uma dica aí para quando vocês forem fazer próximo. Principalmente disso daqui da minha matéria, da 869. Porque é muita coisa parecida que eles vão mexer uma palavra com vocês ali e torna um negócio errado, ok? Aí você vai falar, a Lília falou isso, a Lília falou isso, a Lília falou isso. Nossa, não era o que a Lilian tinha falado, porque você vai confundir uma mísera palavra e aí erra a questão. Como, por exemplo, o goze dia e a competência para exercício. Ok? Sim? Vamos continuar então. Deixa eu só beber uma água para a gente dar continuidade. Ô amigo, foca lá no quadro para o pessoal de casa. Foca lá no nosso esqueminha. Não foque em mim bebendo água não, amigo. Vamos lá. A água hoje está com gosto de maracujá de novo. Gosto de maracujá. Minha água vem, da fonte. Vamos lá, pessoal. 77. O funcionário designado para estudo ou aperfeiçoamento fora do Estado, com ônus para os cofres deste, ficará obrigado a prestar serviço pelo menos por mais 3 anos. Então, peraí que isso daqui sempre cai, tá? Vamos lá, pessoal. Acabei de molhar tudo. Era uma vez minhas folhas. Vão secar minhas folhas, né? Vamos lá, pessoal. O que diz esse artigo aí? Diz que é o seguinte: o funcionário que estiver em estudo ou missão, ok? E for pago pelos cofres do Estado. Como assim, Lília? Eu não consigo entender quando que o Estado vai pagar algo para alguém. Você vai entender agora, tá? A Tatiana já é agente penitenciário. Só que a Tatiana está estudando, a Tatiana já tem um curso de Direito. Aí eu mando a Tatiana para fazer uma especialização em Direitos Humanos na Alemanha, tá? Na França. Mando ela para estudar lá. Eu, Estado, governador, estou pagando com os cofres, com dinheiro público, a viagem dela para ela estudar os direitos humanos e trazer isso para o Brasil, ok? Para ela poder o quê? Melhorar o sistema penitenciário brasileiro, melhorar os agentes penitenciários. Eu mando a Tatiana para um curso de agentes do mundo. Os agentes penitenciários em todo o mundo vão fazer um curso para mostrar como é que é o sistema penitenciário da Suíça. Tatiana foi para a Suíça, junto com agentes do mundo inteiro, participar daquele congresso, ok? Aquele congresso da Tatiana, lá na Suíça, está sendo pago por quem? Pelos cofres públicos. Eis que, quando Tatiana retorna ao Brasil, Tatiana tem que prestar pelo período de o quê? 3 anos aos cofres públicos. Só que Tatiana resolve sair
daquele serviço. Ela pede exoneração do serviço, ok? Então a Tatiana fala, eu não quero, ela se especializou, ela fez tudo, agora arrumei um emprego melhor, eu não quero ficar aqui no poder público ganhando um pouquinho, não. Ela pede exoneração antes do término desses 3 anos que ela deveria prestar serviço, ok? Não cumpriu esse prazo, pode? Pode, eu não vou prender ela lá e falar assim, você tem que ficar aqui os 3 anos. Não, você pode sair antes. Só que se você sair antes, ou seja, não cumprir esse prazo, você deverá o quê? Indenizar o Estado. Indenizar como, Lilian? Qual é a quantia? O valor a ser pago será aquele que o Estado desembolsou no seu curso. Pagou uma passagem de R$2.000 ida e volta para você para a Suíça. Pagou hotel e mais R$1.000 para você na Suíça. Te deu um vale de 50 euros por dia para você comer lá na Suíça, tá? Você ficou lá 5 dias, então 250 euros. Então, pessoal, é isso que vai ser levado em conta. Olha, Tatiana, você tem que me ressarcir o valor aí de R$5.000. Não para mim, pessoa, seu chefe, mas para o Estado. Você quer? Eu fiquei 1 ano. Então, desconta esse 1 ano proporcional. Você gastou 5.000 no tempo que você estava lá, ok? R$5.000. Só que dos 3 anos você já prestou 1. Então, faz proporcionalmente. Proporcionalmente aos 2 anos que você não prestou, quanto desse dinheiro que você tem que devolver ao poder público, ok? Você não tem que devolver, indenizar de forma integral, não. Por quê? Porque 1 ano você já prestou de serviço, ok? Diga, Tatiana. Não existe pergunta besta. Fala aí. Sim. Quando ela está me perguntando o seguinte, Lilian, quando fala em pago pelos cofres do Estado e pago pelos cofres públicos, é a mesma coisa? Cofre do Estado o dinheiro que vai pagar o seu curso, é o dinheiro do Estado. Então, cofres públicos estadual. Cofres públicos pode ser municipal, estadual e federal. Nesse caso, quando eu falar, vocês estão fazendo um concurso estadual, então, obviamente, o dinheiro será o quê? Dos cofres estaduais do Estado de Minas. Ok, pessoal? Sim? Vamos dar continuidade, então, ok? Depois, salvo os casos de absoluta conveniência, a juízo do governador do Estado, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 4 anos em missão fora do Estado, nem exercer outra, senão depois de corridos 4 anos de serviço do Estado, contados da data de regresso. Lilian do céu, o que está escrito aí? O funcionário ele pode ficar em missão ou em estudo pelo período de o quê? 4 anos e não mais que isso, ok? Olha aí, só os casos de absoluta conveniência, juiz do governador do Estado, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 4 anos em missão. Então, o prazo máximo em missão ou estudo fora do país é pelo período de 4 anos, ok? Depois, poderá permanecer por mais de 4 anos em missão fora do Estado. Nem exercer outra, senão depois de corridos 4 anos de serviços efetivos no Estado, contados da data do regresso. Voltou, presta de 3 anos naquela função, você não pode fazer outra viagem ou outra. O que acontece aqui, pessoal? Você foi em estudo ou missão para a Suíça, lá a Tatiana, tá? A Tatiana voltou, ficou os 3 anos dela. Aí apareceu a oportunidade para ela fazer um curso lá nos Estados Unidos. EAU não, né? Apareceu para ela fazer um curso lá nos Estados Unidos. Ao final desses 3 anos. Ela pode viajar de novo? Não, pago pelos cofres públicos, não. Se ela tirar do bolso dela, pegar uma licença ou ir nas férias dela, ok. Mas os cofres públicos, não. Por quê? Para fazer uma outra viagem a estudo ou missão, tem que esperar o período de 4 anos também. Por que disso? Ou seja, eu só posso... Esse daqui é o prazo para cada viagem, estudo ou missão. Agora, esse daqui é o prazo para outra missão ou estudo. Então, como assim, Lilian? Como assim? Da seguinte forma, foi para a Suíça, ficou lá 4 anos, voltou, regressou para o Brasil, pago pelo cofre público, ok? Geralmente isso é para fazer mestrado, doutorado, fazer congressos de aperfeiçoamento, tá? A pessoa voltou. Aí apareceu uma outra oportunidade
pago pelos cofres públicos, ela pode ir antes de terminar esses 4 anos, da data de regresso? Não, porque isso ocorre, pessoal, isso daqui ocorre para dar o quê? Oportunidade a todos. Se eu estou pagando com os cofres públicos algo para você, porque o seu colega que detém o mesmo cargo, que se interessa da mesma forma, eu também não posso conceder. Então, para que todos possam participar desse benefício que o governo dá a alguns funcionários, para que todos possam, para ter esse revezamento, por isso que eles falam que de 4 em 4 anos, da data do regresso. Então, é 4 anos, voltou, você tem que esperar passar 4 anos, para quê? Para que você dê chance de uma outra pessoa também poder utilizar-se disso, poder ir também estudar ou em missão. Ok, pessoal? Sim ou não? Da mesma forma que se você for convocado para poder fazer uma missão diplomática, uma missão de governo e ir embora, você não poderá, depois da data do regresso, ir em 4 anos de novo. Por quê? Deixa agora outro, tá? Para que outro vá. Entendido? Sim, para até que não fique muito pesado para você. Então, é uma forma de poupar. Próximo, pessoal. Parágrafo 1º. É o parágrafo, não, 79. O funcionário preso por crime comum ou denunciado por crime funcional ou ainda condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, será afastado do exercício até a decisão final passada em julgado. O que é passado em julgado? Que não cabe mais recurso, ok? Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, o funcionário perderá durante o tempo de afastamento 1/3 do vencimento ou remuneração, com direito à diferença se absolvido. Então, grifa para mim, por favor, que é 1/3 do vencimento. Grifa para mim, por favor, que ele perde 1/3 do vencimento. Agora, e se ele for absolvido? Vou apagar ali para a gente passar isso. Se ele for absolvido, esse dinheiro, o quê? Será devolvido, ok? Vamos lá. Aqui está todos 79 os parágrafos, tá, pessoal? Como é que funciona isso? O funcionário foi condenado por crime comum, crime funcional ou crime inafiançável, afastado, que estiver será afastado, ok? Então, funcionário condenado por crime comum, crime funcional ou crime inafiançável, ele será afastado até decisão transitada em julgado. Decisão transitada em julgado, aquela que não cabe? Não cabe mais nenhum tipo de recurso. Então, funcionário condenado por crime comum, praticar crime comum, crime funcional ou condenado por crime inafiançável será afastado até a decisão transitada em julgado, ou seja, até a decisão final, ok? Aquela que não caberá mais recurso. Ele perderá a regra, ele perde 1/3 do vencimento, do qual ele já... Vencimento.
ele perde 1/3 do vencimento. Contudo, se ele ao final for absolvido, ele tem direito à diferença que lhe foi retirada, ok? Então, se afastado, ele perde 1/3 do vencimento. Ele continua recebendo o quê? 2/3. Então, se absolvido, ele tem direito a 1/3 de volta. Concordam comigo que é essa a diferença? Agora, se condenado, provavelmente ele terá a pena de demissão. Agora, se ele não tiver a pena de demissão, ou seja, no caso de não ter a pena de demissão, ele será afastado do cargo para cumprir sua pena. Então, ele ficará afastado. E o período de afastamento até a data final do cumprimento dessa pena, ele só receberá o quê? 1/3 do vencimento, tá? Aqui ele só recebe, aqui ele não perde, não. Se condenado, ele recebe somente 1/3 do vencimento. Agora, presta atenção. Via de regra, quando o condenado, ele é demitido. Somente se ele não for demitido, ele será o quê? Afastado do cargo, ok? Contudo, ele não recebe sua remuneração, seu vencimento integral. Ele recebe o vencimento somente em 1/3. Ele tem diferença aos 2/3 no final? Não, porque aqui ele foi condenado. Então, a regra, se foi afastado, perde 1/3, concorda? Se foi absolvido, esse 1/3 ele é devolvido. Por quê? Paga-se a diferença. Se for condenado, a pena via de regra é a demissão. Contudo, se a pena não for demissão, ela será o afastamento. E entre a data, o período de cumprimento da pena, o seu início e o seu fim, ele só percebe o quê? 1/3 do vencimento. Ok, sim ou não? Afastado 1/3, exatamente. Ele vai estar cumprindo a pena dele e receberá 1/3, tá? Ele não vai poder exercer suas funções e receberá 1/3, tá? Ok, pessoal? Sim, não, talvez. Aqui, então, a gente termina do exercício, tá? Depois que a gente termina do exercício, a gente vai para página 208. Página 208, já vimos. Página 208. A gente entra em tempo de serviço. A gente não viu o tempo de serviço não, viu? Não, então vamos lá. Vou apagar o quadro para a gente continuar. Isso daqui é importante para quê, Lilian, esse tempo de serviço? Tempo de serviço agora é importante para fins de aposentadoria, ok? Vamos lá, pessoal. A partir do artigo 87 até o artigo 91, a gente tem tempo de serviço. Tempo de serviço será importante para quê? Com a finalidade aí para a gente de aposentadoria, tá? Para isso que vai interessar esse tempo de serviço. Olha aí o que diz o 87. A apuração do tempo de serviço para efeito de aposentadoria, promoção e adicionais será feita em dias. Será feita em dias. Tá? Por quê? Porque podem colocar para vocês essa contagem em meses, ok? Em meses. Só que para a gente não interessa isso, interessa a contagem realizada em dias. Parágrafo 1º. Serão computados os dias de efetivo exercício, à vista de documentação própria que comprove a frequência, especialmente livro de ponto e folha de pagamento. Parágrafo 2º. Para efeito de aposentadoria adicionais, o número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes em 365 dias. Parágrafo 3º. Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes até 180 dias, até 182 não serão computados, arredondantes para um ano, quando excederem a esse número. Então, pessoal, vamos lá. O que está falando isso tudo aqui? Via a regra, eu vou apagar aqui e fazer de novo. A regra é que o cálculo de tempo de serviço, ele será contado em
dias, correto? Aí o parágrafo primeiro vem e diz para mim o quê? Serão computados em dias de duas formas. Pelo registro do ponto, não é isso? E pelo que mais? A folha de pagamento, não é? Diz ainda para mim que quando se tratar para fins de aposentadoria, e é essa que importa aqui para a gente, esses dias serão convertidos em anos. E esses anos correspondem a 365 dias, correto? Sim? Agora, por fim, feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, ou seja, essa, os dias restantes até 182 não são computados. Agora, se der 183 dias em diante, computados como se um ano fossem. Olha aqui, pessoal. Presta muita atenção aqui, por isso que eu fiz questão de botar no quadro. Olha lá. A regra em dias do registro de pontos da folha de pagamento, contudo para efeitos de aposentadoria, converte-se esses dias em anos. Anos desde que tenham 365 dias. Aquilo que sobrar, por exemplo, eu trabalhei 15 anos e 6 meses. 15 anos e 6 meses, em anos, 15, 365 dias, ok, 15 anos. Agora, esses 6 meses dá um ano. 6 meses são 180 dias. 6 meses são 180 dias. 180 dias, posso computar como um ano? Não. Por quê? Para ser levado em conta como um ano, tem que passar de 6 meses, ou seja, tem que passar de 182 dias, tem que ser mais que 6 meses. Se passou mais que um semestre, ou seja, mais que esses 6 meses, mais que 182 dias, eu vou computar como se um ano fosse. Então, se eu trabalhei 15 anos e 4 meses, eu só trabalhei 15 anos para efeitos de aposentadoria. Se eu trabalhei 15 anos e 6 meses, eu só trabalhei 15 anos para efeitos de aposentadoria. Agora, se eu trabalhei 15 anos e 10 meses, 10 meses são quantos? 300 dias. Se eu trabalhei 10 anos e 15 anos e 10 meses, eu trabalhei quanto? 16 anos, ok? Se eu trabalhei 15 anos e 9 meses, eu trabalhei quanto? 16 anos para efeitos de aposentadoria. Então, tudo aquilo que for maior que 182 dias contará como um ano. E tudo aquilo que for menor que 180 dias contará como quê? Não será contado. Contará até o ano efetivo. Entendido sim ou não? Isso que eu queria deixar claro para vocês, tá? Vamos continuar então. Deixa eu apagar o quadro lá de cá. Vamos continuar aí, pessoal. 88. Serão considerados de efetivo exercício para os efeitos do artigo anterior os dias em que o funcionário estiver afastado de serviço em virtude de... Então, olha aqui, presta muita atenção agora que isso tudo aqui, nem vou colocar no quadro, a gente vai fazer uma leitura junto. Vocês só vão grifar para mim. Serão considerados de efetivo exercício para efeitos do artigo anterior os dias em que o funcionário estiver afastado de serviço. Grifa a palavra considerados. Isso daí vai ser considerado como dia de efetivo exercício. Então, grifa a palavra considerado. Artigo 88. Grifa a palavra considerados, por favor. Considerados. Então, os dias que eu não estiver trabalhando, e ainda assim será contado como se trabalhando eu estivesse, tá? Regra é essa. Então, português claro. Os dias que eu não estiver, mesmo que eu não esteja trabalhando, vai ser contado como se trabalhando eu estivesse. Que dias que são esses? Inciso primeiro, férias e férias, prêmio.
Inciso segundo, casamento até 8 dias. Casamento até 8 dias. Isso daí é licença de gala que chama, tá? Vocês vão estudar isso lá na frente quando eu falar em licença. Chama licença de gala. Casamento é licença de gala. Não é bodas não, é gala, tá? Depois, luto pelo falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe, irmão. Até 8 dias. Essa licença também recebe o nome. Luto chama licença de nojo. Nojo. Luto é a licença de nojo. Lá na frente vocês vão ver isso comigo, tá? Lá na frente a gente vai ver. Então, quando é casamento, é licença de gala. Quando é falecimento, é licença de nojo. Nojo, tá? Licença de nojo. Vale para quem? Cônjuge, pais, filhos e irmãos, ok? Então, cônjuge, filho, pai, mãe, irmãos. 4. Exercício de outro cargo estadual de provimento em comissão. Convocação para o serviço militar. É obrigatório? É. Essa convocação é obrigatória, então conta como se em exercício você estivesse. Júri e outros serviços. Agora teve o mutirão do júri aí. Todos os jurados foram convocados. Fica-se afastado 40 dias do seu trabalho, tá? Mas conta para fins de aposentadoria como se em exercício estivesse, porque é uma obrigação decorrente da lei, é uma obrigação legal, ok? Quando convocado, terá que prestar compromisso. 7º, exercício de funções de governo ou administração em qualquer parte do território estadual, por nomeação do governador do estado. Exercício de funções de governo ou administração em qualquer parte do território nacional, por nomeação do presidente da República. Desempenho de mandado eletivo federal, estadual ou municipal. Licença ao funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional. Licença funcionária gestante. Coloca em frente a funcionária gestante, porque antigamente falava-se no prazo de 120 dias. Hoje, a regra são 180 dias no poder público para a funcionária gestante. 180 dias, tá? Então, esses 180 dias que ela se ausentar para fins de aposentadoria será contado como se no exercício ela estivesse, ok? Próximo, missão ou estudo de interesse da administração em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo governador do estado. Ou, que caso que é esse que vocês acabaram de aprender? Aquele que estava aqui. Quando os cofres públicos pagam missão ou estudo, ok? Lembram-se disso? Então, esse período também será contado. Por quê? Você não está trabalhando aqui no Brasil, mas você está se aperfeiçoando para trazer a modernidade, a evolução para o Brasil, ok? Para você o quê? Trazer coisas novas para o Brasil. Então, por isso que é contado como se exercício estivesse. Parágrafo único. Para efeito de promoção por antiguidade, computar-se-á como de efetivo exercício o período de licença para tratamento de saúde. Grifa só isso, promoção por antiguidade. Não é qualquer promoção, é somente a promoção por antiguidade, ok? 8.9. Na contagem de tempo para os efeitos de aposentadoria, computar-se-á integralmente. Grifa esse integralmente para mim, por favor. Grifam integralmente. Contará de forma integralmente. Letra A. Tempo de serviço público prestado à União, municípios do Estado e as entidades autárquicas e paraestatais da União e do Estado. Então, olha aqui, para fins de aposentadoria. Vai se contar como tempo. Tempo prestado à União. Municípios do Estado.
da União e Estado. Além disso, o período de efetivo exercício onde? Nas forças armadas, aéreas, vou colocar aqui e eu explico, tá, pessoal? Olha aí, pessoal. A aposentadoria integral, em tempo prestado. Então, o tempo que eu sou funcionário do município de Belo Horizonte, estou fazendo concurso estadual. Eu fiquei 10 anos como servidor do município de Belo Horizonte. Esses 10 anos será levado para o poder estadual? Quando eu passar no concurso de agente, para fins de aposentadoria, eu levo esse tempo comigo? Levo esse tempo, ok? Então, esse tempo também, ele é contado, ok? Da mesma forma que o tempo prestado na União, nos municípios do Estado, entidades autárquicas e paraestatais do Estado, é levado em conta. Forças Armadas, Forças Aéreas e Auxiliares em tempo de paz. Contudo, em tempo de guerra, eles dizem que esse prazo será contado em dobro. Só que esse prazo contado em dobro pode ser... Olha o que diz. Em tempo de paz, esse tempo será contado de forma integral. Em tempo de guerra, será contado em dobro. Pode ser contado em dobro? Aqui ele está falando de uma situação excepcional, que é tempo de guerra, não uma situação regra. Mas, via de regra, a gente tem essa contagem, por exemplo, quando eu falo, daqui a pouco vocês vão ver isso comigo lá em cima, quando fala em tempo contado em dobro. Pode? Deixa eu chegar lá que vocês vão entender. Olha aqui. Olha lá em cima quando falar o tempo de serviço prestado pelo funcionário mediante autorização do governo e as outras entidades autárquicas paraestatais. O período relativo à disponibilidade remunerada, o funcionário que estiver desempenhado mandado eletivo federal e estadual, onde haver sido readmitido nos quadros de funcionalismo público estadual. O tempo de serviço que se referem às alíneas AIF será contado à vista a certidão passada pela autoridade competente. Eu posso contar em dobro esse prazo? Como, por exemplo, as férias, ser contado em dobro para fins de aposentadoria? As férias não gozadas, é isso que eu queria falar. As férias não gozadas serão contadas em dobro para efeitos de aposentadoria. O funcionário que estiver apto a se aposentar, perto de se aposentar, poderá contar as suas férias não gozadas em dobro. Sim, não e por quê? Tem um negócio assim. Eu falei isso com vocês quando a gente falava do artigo 37. Mentira, do artigo 41 da Constituição. 37 e o 41 também. 37 tem também. Falei isso com vocês. Olha bem para mim, pensa e me responde. Para efeitos de aposentadoria, poderei contar o tempo de período de férias não gozadas em dobro. Sim, não e por quê? Vocês vão fazer o concurso? Vai? Porque eu lembro que eu falei, gritei. Tá gravado, eu falei. Férias não gozadas para fins de aposentadoria poderão... Tá caindo na prova, a prova é hoje. Férias não gozadas para efeitos de aposentadoria poderão ser contadas em dobro? Sim, não e por quê? Um monte de cara de interrogação.
Sim, não e por quê? Quem falou sim? Por quê? Porque eu não sei não, mas você tem que falar sim ou não. Eu falei sim. Quer arriscar não, Daniel? Daniel? Hilda? Não? Fala, Tatiana, vamos ver. Não. Não pode. Por quê? Férias não gozadas poderá contar-se em dobro para fins de efeitos de aposentadoria? No seu estatuto aqui vai falar que pode. Você vai riscar isso no momento certo. Não, não pode. Por quê? A lei aqui ela é de 1952. Sua Constituição é de quanto? 88. E na sua Constituição de 88 diz o quê? Não poderá haver, para efeitos de aposentadoria, contagem de tempo fictício. É contagem de tempo fictício quando férias não gozadas? Eu tinha 1 mês de férias, não, férias prêmio, não 3 meses de férias. Não gozei desse período, dobrou? O que era 3 passou a virar 6? A Constituição, então, não permite contagem de tempo fictício. Isso é contagem de tempo fictício? Aumentar um período que não existe? Que não foi trabalhado? Que não é meu de direito? Concordam comigo? Então, todos terão que gozar. Esses 3 meses que ele não tirou é contado como 3 meses. Não poderá ser contado como 6 meses. Entendido, pessoal? Por quê? Porque não é permitido contagem de tempo fictício. Esse é uma contagem de tempo fictício? É, você está aumentando aquilo que não existe, ok? Vamos lá, deixa eu beber água para a gente continuar. Ele gosta de me perseguir tomando água. Como é que é seu nome, cameraman? Ô, Elbert, você tá de sacanagem, né? Ele só. Ele filma lá o quadro e tal. Eu venho beber água, ele dá close eu bebendo água. Aí não, tá, Elbert? Aí não. Vamos lá, pessoal. Continuando então. Além das Forças Armadas, Aéreas e Auxiliares em tempo de paz, será contado em tempo de guerra, contado em dobro. Número de dias extranumerário para tratamento de saúde será contado. E cargos federais, estaduais e municipais autorizados pelo governador do estado. Vamos lá. Tem mais? Tem. A gente viu aí. Tempo de serviço prestado pelo funcionário mediante autorização do estado às organizações autárquicas e paraestatais. O período relativo à disponibilidade remunerada. O período em que o funcionário estiver desempenhando mandado eletivo federal, estadual ou municipal. Grifa isso, mandado eletivo, porque você vai lembrar quando participou de eleição e ganhou, esse tempo também será contado, ok? Antes de haver ingressado ou de haver sido admitido nos quadros funcionalismo estadual. Parágrafo único. Os tempos de serviço que se referem às alíneas E e F será computado à vista de certidão passada pela autoridade competente. Por quê? Porque deles depende a autorização do governador do estado. Então coloca aí na frente, porque da linha E e F dependem de autorização do governador do estado, ok? Artigo 90. É vedada a acumulação de tempo de serviço simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos ou funções à União, Estado, município e às autarquias. Grifa, por favor. Vedada a acumulação. A acumulação. Então, é proibido a acumulação de tempo de serviço simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos ou funções à União, Estados, municípios e às autarquias, ok? Artigo 91. Para nenhum efeito será computado o tempo de serviço gratuito, salvo prestado a título de aprendizado em serviço público, ok? Sim? Então só grifa aí no 91, computado a tempo de serviço gratuito. Gratuito. Não será o quê? Contado, ok? Da frequência do horário, pessoal, próximo assunto nosso. Vou apagar do lado de cá. Da frequência do horário.
da frequência e horário. Vamos lá. O artigo 92 diz para mim: o expediente normal das repartições públicas será estabelecido pelo governo em decreto no qual determinará o número de horas de trabalho normal para os diversos cargos e funções. O funcionário deverá permanecer na repartição durante as horas de trabalho ordinário e as do expediente. Parágrafo único. O disposto no presente artigo aplica-se igualmente aos funcionários investidos em cargo ou função de chefia. A frequência, como é que ela será apurada? Por meio de? Ô Lília, mas eu não tenho ponto, não. Não tem, não? E aí, olha só, pessoal. Hoje, dentro do estado de Minas Gerais, eles já estão que... Não todos os lugares, tá? Mas dentro dos órgãos públicos, eles já estão que a frequência é apurada por meio de ponto. A sua digital. Na hora que você chega, por quê? Porque muitas das vezes eu falava, Tatiana, você é minha amiga, vai lá, assina para mim a folha de ponto. Ou então eu não assinava hoje, chegava amanhã, minha chefe não percebia, eu assinava até o dia que eu tinha faltado, de má fé, tá? Hoje não. Por quê? Porque hoje você não pode pedir ninguém, é por meio da sua digital, tá? Hoje é por meio da sua digital. Contudo, ainda tem alguns lugares que é por meio da folha de ponto. Vocês, como é que é, pessoal, quando vocês estão lá? Folha de ponto, né? Tem alguns lugares que ainda são por meio de folha de ponto. Mas nos principais órgãos, já se é por meio da digital. E a intenção é que, nos próximos 2 anos, todos os lugares estejam já por meio de impressão digital, ok? Você põe sua digital na hora que você entra, você põe sua digital na hora que sai. Isso para quê? Para registrar a sua frequência. Porque lá atrás a gente aprendeu que dentro do estágio probatório, inclusive, você passa por algo que isso daqui, que a frequência é importante. Como é que é o nome disso? Estágio probatório. Eram 4 regrinhas que deviam apresentar, tá? Dentre essas 4 regrinhas, ela é qual, Tatiana? A assiduidade, ok? É aquela que vai apurar a frequência. E essa frequência a gente sabe que então hoje ela é apurada por meio do ponto. Seja ele digital, seja ele o quê? Por escrito na folha de ponto. Legal? Vamos lá. Ponto é o registro pelo qual se verificarão diariamente as entradas e saídas dos funcionários em serviço. Então, por meio do ponto, que observará entrada e saída em serviço. Correto, pessoal? Depois, nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Parágrafo 2º. Salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento, é vedado, é proibido dispensar o funcionário de registro de ponto e abonar faltas ao serviço. Então, pessoal, olha só. A frequência será apurada por meio de ponto, que deve observar a entrada e saída em serviço. Todas as outras coisas, por exemplo, eu apresentei um atestado. Esse é o parágrafo 1º. O atestado deverá constar de onde? Do seu ponto. Por quê? Porque não pode ser abonada nenhuma falta. Mas essa falta aqui, ela não está sendo abonada. Ela está sendo o quê? Justificada. Ok? Justificada. Então, por isso que lá no parágrafo 1º diz, nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Ele não apareceu para trabalhar, mas ele justificou a ausência dele por meio de um atestado. Isso deverá constar de onde? Do seu ponto. Ok? 96. O período de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado para toda repartição ou partes, conforme a necessidade do serviço. Então, o seu tempo de serviço é de 8 às 5 da tarde. Contudo, estou precisando, por exemplo, quem é servidor do TRE, estou precisando, é época de eleição. Então, de acordo com a necessidade de serviço, o serviço está maior, começa-se às 8 e termina às 8 da noite, tá? E depois eles fazem em forma de compensação ou paga-se horas extras, ok? Depois, no caso de antecipação ou prorrogação desse período, será remunerado o trabalho extraordinário. Puxa uma seta e escreve hora extra, ok?
Hora extra, na forma estabelecida no capítulo 7º do título 7º. Artigo 97. Nos dias úteis, só por determinação do governador do estado, poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspensos os seus trabalhos, em todo ou em parte. Pessoal, como é que é isso? Dia 15 de novembro é feriado, não é? Esse dia 15 de novembro cai numa quinta-feira. Só que o dia 16 de novembro, uma sexta-feira, não é feriado. Aí, o que eles falam? Dia 16 não é feriado, mas vocês já ouviram todo mundo dentro do poder público falar assim, vai emendar. Não já viu isso? Ah, vai emendar. Tem gente que já programa férias falando, vai emendar. Vai emendar? Não, se o governador do estado mandar que todo mundo trabalhe, todo mundo tem que trabalhar. Esse dia 16 de novembro, somente, e aí olha somente de novo, tá? Somente o governador do estado poderá autorizar, né? Autorizar que deixem de funcionar as repartições públicas do estado. Então, somente o governador. Aí sempre é lançado um decreto, uma portaria, tá? Que o governador do estado publica falando, dia 16 fica decretado que ponto facultativo, ok? Que as repartições não precisam trabalhar, ok? Funcionar, a repartição funciona, ela não trabalha, tá? Então, que as repartições, elas poderão deixar de funcionar naquele dia. Então, aí, emendou. Só que até um dia anterior, se não sair essa publicação do governador do estado, pode, dia 16, ninguém aparecer para trabalhar? Não, vai levar falta. Por quê? Porque não foi considerado dia ponto facultativo, ok? Então, somente com autorização do governador do estado é que as repartições poderão deixar de funcionar. Por quê? É como se ele fosse o chefe mor. Se ele fala não, todo mundo tem que ir. Se ele fala ponto facultativo, somente os serviços de urgência e emergência deverão funcionar. Mas, via de regra, é ponto facultativo. É entendido, sim ou não? Sim? Vamos continuar aí, pessoal. 98. Para efeito de pagamento, apuraciar a frequência pelo seguinte modo. Frequência, da mesma forma ali, pelo ponto e pela forma que for determinada quanto aos funcionários não sujeitos a ponto. Por quê? Advogado é um que, por exemplo, procurador de estado, não é vinculado a ponto. Por quê? Porque ele tem muitas audiências para fazer, concordam comigo? Às vezes a audiência começa 1h da tarde e termina só às 10 da noite. Como é que se vai se computar um ponto de um cara que está o tempo todo fora, fazendo audiência, viajando para poder responder algumas audiências e processos? E aí? E nesse caso? Tá? Então, por isso, por exemplo, para os advogados do Estado de Minas Gerais, os procuradores do Estado, advogados que trabalham para... Não é todos os advogados do Estado de Minas Gerais, não, tá? Só aqueles que prestaram concurso para o Estado, advogados do Estado, que são chamados de procuradores do Estado, eles não estão vinculados ao ponto de bater lá o pontinho. Por quê? Porque eles têm audiência para fazer, um entra e sai. Como é que você vai conseguir calcular o ponto dele, tá? Então, por isso, eles não são controlados de ponto, tá? A forma deles é o quê? A produtividade deles. Entendido? Por isso que fala as outras formas que a lei dispuseram, ok? Parágrafo único. Haverá um boletim padronizado para a comunicação da frequência. Artigo 99. O funcionário perderá o vencimento ou remuneração do dia se não comparecer ao serviço. Então, grife isso, por favor, que esse daí é muito importante. Se eu faltar, eu perco o vencimento do dia. Só que muito cuidado, tem gente que falta, e até para faltar você tem que ter inteligência aí, pessoal. Olha aqui o que acontece quando a
falta, tá? Olha aí, diz o seguinte: vencimento ou remuneração do dia se não comparecer em serviço. 1/5 do vencimento ou remuneração quando comparecer depois da hora marcada para o início do expediente, até 55 minutos. O vencimento ou remuneração do dia quando comparecer na repartição sem observância do limite de horário estabelecido no item anterior. 4 minutos do vencimento ou remuneração quando se retirar da repartição no fim da segunda hora de expediente. 3/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da terceira hora. 2/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar do período compreendido entre o princípio e o fim da quarta hora. 1/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar em princípio da quinta hora em diante. Como é que funciona isso daqui? O que eu estou querendo explicar para vocês? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá, ok. Tatiana falou, que é isso? Tatiana, quando fala 1/5, corresponde à quinta hora. Quando fala 1/4, corresponde à quarta hora. É só você lembrar disso que você vai lembrar que é retirado, tá? Aqui o que eu queria contar, que é o mais importante, que sempre cai em prova, é o seguinte. Dia 1º foi quinta-feira, não foi? 1º de novembro? Ou uma quinta, não foi? Beleza, vamos lá. Olha o que eu estou querendo te dizer. No caso de faltas sucessivas, serão computados para efeitos de descontos os domingos e feriados intercalados. Presta muita atenção, porque até na hora de faltar, você tem que saber faltar. Eu faltei desde a segunda. Faltei segunda, faltei terça, faltei quarta. Vão ser retirados só os 3 dias de mim? Segunda, terça e quarta? Fala que o dia que eu não for, eu não vou receber a remuneração por aquele dia, não é? Eu perco o vencimento do dia. Então, eu perdi o vencimento 29, 30 e 31. Correto? Aí, dia 1º... Não, dia 1º também não compareço. Dia 2 é considerado o quê? Não fui, não fui, não fui, não fui. Perdi. Aqui já era feriado mesmo, então eu ganho, não ganho salário? Óbvio que não, não ganho salário nada não. Faltas sucessivas? Sim, então computa como se eu não tivesse ido, não fui, ok? E não fui. Então, além de perder 1, 2, 3, 4 dias, eu perco o quê? 5, 6, 7 dias, ok? Ô Lilian, e se eu tivesse ido trabalhar aqui, ó, dia 29 eu fui, dia 30 eu fui, eu só não fui 31. E primeiro? Primeiro foi dia do funcionário público, então também contou como ponto facultativo, tá? Eu só não fui dia 31. Só que dia 1º foi dia do funcionário público, não foi? Então você perde 1, 2, 3 e 4 da mesma forma. Então até para faltar, a gente tem que ter cuidado, ok? Sim, pessoal? Legal, tá? Até para faltar, então. Então, grifa só quando fala aí, faltas sucessivas. Faltas sucessivas poderão, então, contar também feriados e finais de semana. Faltas sucessivas poderão contar também feriados e finais de semana. É o artigo 100. 101. O funcionário que por motivo de moléstia grave ou súbita não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer pronta comunicação do fato, por escrito ou por alguém a seu rogo, ao chefe direto, cabendo este mandar examiná-lo imediatamente na forma do regulamento. Então, se eu não posso comparecer, comunico imediatamente ao meu chefe, eu peço que alguém comunique. Para quê? Para que mande realizar a perícia para verificar se doente realmente estou. Entendido? Então, em caso de doença, deve comunicar imediatamente ao meu chefe, para que perícia seja imediatamente o quê? Realizar. Só que grifa aí, moléstia grave ou súbita. Moléstia grave, é no caso de moléstia grave ou súbita que deve comunicar, então.
o fato por escrito ou pedir a alguém a seu chefe para que mande realizar a perícia, ok? Sim ou não? Sim? Pessoal, o próximo artigo 102 a gente vê na próxima aula.